Mais uma vez, boa noite a todos, graças a paz. Como estávamos dizendo, né? Bom, os hinos nos mostraram e nos pediram para ter esperança, né? Que a volta do nosso Salvador está próxima e sabemos disso. E o segundo hino nos diz para nós cristãos estarmos indo à peleja com Cristo, né? Estar indo pregar a palavra, indo levar o conhecimento de Deus, porque estamos nesse período, né? É um período em que o mundo vai conhecer cada vez mais a Cristo, a palavra vai ser levada a todas as pessoas da terra, né? Então, quando essas coisas se cumprirem, sabemos que o nosso Senhor ele voltará para levar o seu rebanho de volta, né? Então, irmãos, nós ficamos felizes, né, em saber todas essas coisas, e o que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu estou fazendo um estudo de Hebreus, né? Semana passada nós comentei algo sobre, né, uma parte do estudo que eu estava estudando naquele momento, e durante essa semana estudei um pouco mais. Tem vários assuntos, diversas coisas que eu gostaria de falar um pouco mais detalhadamente, mas devido ao tempo a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? Então vamos aos poucos, vamos falar sobre alguns assuntos importantes, e eu acredito que a palavra de hoje ela tem muito a nos ensinar, porque fala principalmente, né, nós falamos na semana passada a respeito da maturidade, né? Da maturidade do conhecimento das Escrituras, maturidade de vida mesmo, né? Como amadurecer na palavra, né? Na nossa fé. E por mais que sejamos firmes, por mais que a gente busque, nós estamos muito aquém de sermos adultos, né? Na palavra, como o Senhor pede que chegamos, né? A este ponto. Então, cada vez mais a gente vai se alimentando, vai conhecendo, vai absorvendo o que o Senhor tem para nós. E então eu gostaria de falar um pouco a respeito desse livro, né? Essa carta aos Hebreus, que é uma carta muito interessante, que fala muito sobre a glória de Deus, né? A glória de Deus e de Jesus, e que ninguém pode ser comparado a Ele. E por incrível que pareça, algumas curiosidades. Eu li aqui que no livro de Hebreus não é citado o nome do autor, né? Supostamente nós imaginamos que foi Paulo, né, que fez a carta aos Hebreus, então a gente tem esse conceito, mas a gente eu vejo aqui na palavra que de fato não é citado o nome do autor, então, e também não há evidências, né, suficiente ao longo da carta a fim de sustentar a autoria de um escritor específico. Diz aqui: o autor tinha, entretanto, um bom conhecimento do Antigo Testamento e também entendia de forma profunda a pessoa e a obra de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, essa carta ela tem um propósito, né? Ela foi escrita a um grupo de crentes que estava se questionando se havia feito a melhor escolha em se tornar cristãos. Eu acho que a gente se identifica com isso, não? E por causa da perseguição e da dúvida, esses crentes corriam o perigo de voltar para o judaísmo e para o seu antigo estilo de vida. O autor de Hebreus utilizou muitas citações e cenários do Antigo Testamento a fim de mostrar que o cristianismo é superior ao judaísmo ou a qualquer outra religião por causa da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único Filho de Deus que nos revela quem Deus realmente é. Cristo é maior que os anjos, maior que Moisés, Josué, Arão, os quais não foram mais do que sombras de quem Jesus é. Nenhum outro pode, na verdade, declarar o que só Ele pode, que é o Filho de Deus e o nosso Senhor e Salvador. Ele é o sacrifício perfeito, o qual nunca mais precisará ser oferecido pelo pecado. Ele fez com que se tornasse possível o nosso acesso direto a Deus e a restauração do nosso relacionamento pessoal com Ele. Algo que havia se perdido por conta da própria lei e das tradições. E como nosso grande pastor, somente Jesus tem providenciado tudo o que é necessário para o nosso crescimento e bem-estar espiritual. Nada ou ninguém chega perto de poder ser comparado com o nosso Senhor.
e com o que ele tem providenciado para nós. Se tivermos dúvidas da nossa fé, Hebreus nos manda que gastemos tempo para buscar encorajamento com outros crentes, que nos fortalecemos na palavra de Deus e que oremos diligentemente em busca de ajuda. E o mais importante de tudo é conservar os olhos fixos naquele em que cremos, Jesus. E é por meio dele que a nossa fé começa. E é o mesmo ontem, hoje e sempre. Podemos sempre ter segurança em nosso imutável e confiável Senhor. Irmãos, essa introdução é para nos mostrar que realmente devemos seguir somente a Deus, né? Seguir os passos de Jesus, que Ele é o caminho, é Ele que nos leva a Deus, né? E devemos sim procurar forças nos nossos irmãos, em pessoas espiritualizadas, pessoas que entenderam a mensagem de Cristo e que carregam isso no coração, né? Somente assim nós nos fortaleceremos na palavra, porque de fato é difícil para todos nós, muitas vezes no dia a dia, né? Ou simplesmente por sermos quem somos, seguir o que Deus pede, não é? É uma eterna briga entre a carne e o nosso espírito. Todos nós temos os nossos erros e os nossos pecados, e que nos mantém de pé a fé que temos em Jesus. Então, irmãos, por ser um estudo um pouco longo e a carta ser, digamos, extensa, não dá para nós lermos toda ela e falar sobre ela. Então eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo, né, agindo sobre esse povo, que no caso seria o Hebreus. Nós vamos nos colocar nas situações, na mesma situação em que esse povo, né, como essa carta se direciona àqueles que buscam a Deus, tá bom? Então, em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas de muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Aqui, diz que Deus distribuiu os dons através do Espírito Santo, né, para estes irmãos. Todos nós que fazemos esse movimento de buscar a Deus, de nos unir para isso, né, em grupo, para estarmos aqui consagrando a Ele esse tempo, Deus ele vê isso com muito bons olhos, né? Nos fortalecemos assim na palavra, em união aqui com os irmãos, e através disso Deus ele libera esses nossos dons para todos nós, né? Cada um aqui tem uma função extremamente importante. A presença de cada um aqui é importante, né? Ficamos felizes ao ver os nossos irmãos, e quando um não está, faz muita falta. Concorda? Nós tivemos cultos aqui com a nossa pequena igreja muito cheia, mal cabíamos nela, e tivemos cultos que tivemos apenas 3, 4 irmãos presentes, 2 irmãos presentes. E faz parte, nós sabemos da obrigação de cada um, sabemos do dia a dia de cada um, né? Porém, sentimos falta do dia que cada um dos irmãos que costumam estar conosco não está, né? Formamos uma família, então a gente gosta de estar perto, não é? Esse tempo que nós temos aqui de dia de domingo para nos reunir é muito pouco, né? Gostaríamos de estar mais próximos no dia a dia, de colaborar mais uns com os outros, não é? Mas esse é o tempo que a gente tem, né, para estar juntos e também para poder nos aproximarmos mais do nosso Senhor. Agora eu quero ler com os irmãos em Hebreus capítulo 3, vamos continuar aqui, do versículo 7 ao versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 12. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês... Você tem que colocar uma Bíblia, eu tô sem vergonha. Eu tô sem vergonha. Tem
mais uma aqui, ó, se precisar. Aqui. Pessoal. Então tá. Obrigada. Tem uma Bíblia minha já era. Onde que é meu primeiro nome? É no capítulo 3 de Hebreus. Tá. Do versículo 7 ao versículo 12. Amém? Eu acho que aqui é. Vamos lá. Aqui, né? 7. Hebreus e Natal. Capítulo 3, versículo 7 ao 12. Vou ler até o 14. Então vamos lá. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados que se revoltaram contra ele no dia em que eles puseram a prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que leve essa afastar do Deus. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplica a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado e nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Até aqui. Então, irmãos, mais um lembrete de Deus, né, para nós, que devemos estar juntos e unidos sempre, para que nós possamos nos fortalecer e assim a gente não perder a nossa fé. Nos dias difíceis, e procuramos uns aos outros, né, sabemos que podemos contar uns com os outros, né? Eu vou falar da minha experiência pessoal. O pastor Ítalo me ajudou numa fase muito difícil, né, da minha vida, e foi uma luz para mim. As palavras do pastor Ítalo naquele momento foram fundamentais para que eu entendesse o processo que eu estava passando e que fizesse com que eu fortalecesse a minha fé. Afinal de contas, eu tinha noção de por que eu tinha chegado onde tinha chegado, e como a maioria das pessoas, tinha pensado que Deus estava me punindo e me castigando pelas minhas ações. E isso causa uma certa revolta, como o povo de Israel, quando saiu da terra do Egito, e ficou murmurando por Deus ter tirado da escravidão e ter deixado eles no deserto. Eles acharam que estavam à deriva, que Deus não estava nem aí para eles e que eles estavam esquecidos lá, largados e condenados a morrer debaixo daquele sol. Porém, em momento nenhum Deus deixou eles desamparados. Eles tiveram sombra, porque durante o dia Deus colocava sobre eles uma nuvem que fazia sombra para que eles não morressem de calor. À noite a lua estava lá para iluminar, para que eles não fossem atacados, né, por qualquer situação do deserto, né, situação perigosa, que é comum. Então eles sempre tiveram uma coluna de fogo, né, que os protegeram durante a noite. Porque o deserto era gelado, né? Sim. Então aquela queima aquecia eles. Isso, justamente. E então nós vemos o cuidado de Deus, né, durante todo esse tempo. Mas nós, olha para nós hoje, né? Graças a Deus hoje nós temos um teto sobre a nossa cabeça, né? Graças a Deus nós temos o que comer.
E mesmo nas dificuldades, a gente sabe que Deus está cuidando e nunca nos desampara, né? Percebemos o quanto a nossa vida é cíclica e muitas vezes estamos muito bem e outras vezes estamos também muito mal, né? Então, quando nós estamos mal, nós achamos que Deus nos abandonou. Só que a realidade é que quando nós estamos muito bem, nós esquecemos de Deus. Nós acabamos achando que tudo foi com as nossas forças, né? E fizemos tudo e chegamos onde chegamos e foi por nosso próprio mérito. E esquecemos dos dias difíceis em que Deus teve que nos sustentar, porque se não fosse Ele, se não fosse pela misericórdia dEle, talvez nem aqui estaríamos, né? Então, irmãos, já que passamos por todas essas experiências, né? Cada um aqui tem uma experiência de vida. Sabemos que nós podemos contar uns com os outros, porque a minha realidade pode ajudar o próximo. E assim como, né, cada um aqui, com a sua realidade, com o seu testemunho, pode estar ajudando o próximo. Então, vamos, né, procurar fortalecer a nossa fé, para que Deus também não fique irado, né, conosco. Sabemos que Ele é misericordioso, mas também sabemos que Ele é justiça. Porém, a partir de Jesus, Ele nos entregou, né, a chave da aliança. Ele nos permitiu que tivéssemos acesso diretamente a Ele. Né, e Jesus é o sacrifício vivo para que nós pudéssemos hoje ter essa aproximação com o nosso Criador. Então, se estiver difícil, recorra a Ele, recorra aos irmãos. Estaremos sempre juntos para um fortalecer o outro, claro, dentro das possibilidades de cada um, mas no que for possível, estamos sempre prontos para ajudar o próximo. Não é? Você sabe um ponto interessante ali no deserto? Eles estavam bem, mas o problema é que eles não percebiam isso. O chefe deles, o líder deles, não tinha essa visão otimista. Eles afundavam no pessimismo e o líder deles não resgatava eles. Ele dizia, olha, está ruim, mas a gente está indo para a nossa terra. Está ruim, mas a gente vai herdar uma terra muito linda. Está ruim, mas a gente não é mais. Então, a líderes que fazem isso, né, que se mostrar o benefício, eles acabam deixando sucumbir. O pastor Vitor trouxe um ponto interessante, que é a respeito da liderança, né? Quando o pastor ele não sabe conduzir o seu povo, ou quando ele não tem a própria visão, né, ou como transmitir essa visão para onde estamos indo, as pessoas se perdem realmente, né? Então é sempre bom, sempre importante a gente estar focando no positivo e na promessa, né? No que foi prometido para nós, o objetivo final. Por que nós estamos Sim. nessa caminhada? Exatamente. A nossa vida poderia ser descrita como o próprio deserto, né? Nós estamos passando por esse processo para que chegamos à promessa que Deus tem para nós, que é a vida eterna do lado dele. Né? Então, sim, uma coisa muito boa ou muito ruim, né? É verdade. É muito bom contar com Moisés nessa época estava bem velhinho, deve estar com 80 anos, então talvez estivesse cansado da vida, né? Sim. Por isso que Deus, na sua misericórdia e sabedoria, colocou Josué como um substituto ali para ele, né? Sim, que era mais Consagrou, jovem, né? é mais jovem, tinha vigor e tinha uma visão de liderança diferenciada, né? Sabia onde ia chegar. Irmãos, muito bom discutir sobre isso, porque é um retrato da nossa vida, né? Toda a história... Como se chamam aqueles dois irmãos que foram engolidos pela terra? Eram eles que eram a discórdia do povo de Israel? Dentro do povo. Sim, não me recordo o nome deles, mas sei de quem está falando. Olha, eu ainda ouso dizer que eles eram aquela sementinha do mal plantada no meio, né? Que todo lugar tem. E também acredito que não tenha sido apenas eles, mas, né? Acho que deve ser por isso que a gente não lembra o nome deles. É verdade. É melhor não lembrar. É verdade.
E realmente, irmãos, duas coisas difíceis aí da gente, né, acertar o ponto. A liderança estar sempre, né, com essa visão e sabendo passar essa visão, né, de onde iremos chegar. E também sempre atentos e tomando cuidado com aqueles amigos que não estão tão interessados assim na salvação e tentam fazer com que os outros também desanimem, né? Sabemos que existe. E detalhe, até mesmo nós, quando não estamos tão bem de espírito, vamos dizer assim, às vezes murmuramos e de certa forma normalmente tentamos espelhar no próximo aquilo que nós estamos sentindo. Então, se nós não estamos bem, normalmente tendemos a passar para o próximo essa negatividade, né? Por exemplo, quando estamos, literalmente na fossa e achamos que Deus não está do nosso lado, não está conosco, nós normalmente, não sei se alguns dos irmãos já passou por isso, né? Eu, pelo que eu me lembro, nunca cheguei a esse ponto, mas já cheguei sim a duvidar da minha fé. E a gente ouve dizer, né, vê por aí pessoas falando, esse seu Deus aí, né, tá vendo? Se seu Deus fosse tudo isso mesmo, você não estava na situação que está, né? Então, bem comum essa situação, né? Sabemos que isso é muito, muito recorrente e não é às vezes, sabemos que é um agir do inimigo, né? Colocando ali a sua, na verdade nem o seu poder, porque não é um poder que ele tem, mas te enganando para que você use a sua própria natureza, que é voltada ao mal, se manifestar. Entende? Então a gente vai aqui para... Tudo bem? A gente vai aqui para Hebreus capítulo 6, versículos 4. Hebreus 6, versículo 4. Do 4 ao 10. Amém? Vamos lá. Como é que as pessoas que abandonam a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido com experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que ele mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Versículo 12. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Então, reforçando tudo isso que nós estamos dizendo, essa ajuda, né, que podemos dar um para o outro, aqui, quanto ao nosso crescimento espiritual, né, e também nos momentos em que os irmãos estão sem forças, muitas vezes, é justamente para que nós não caímos em pecado, né? De realmente abandonar aqueles, aqui na palavra diz que aqueles que têm experimentado tudo que o Espírito Santo tem para nos dar, né? E mesmo assim escolhe
vivenciar as coisas do mundo. Isso eu ouvia desde antes de me tornar cristão, de que uma coisa, você tem um peso sobre as suas ações enquanto você não conhece a palavra. Outra coisa é você ser conhecedor da palavra, ter passado pelas experiências com Cristo, ter tido diversos sinais, diversas experiências mesmo, das coisas que Deus tem para nós, e ainda assim a gente abandonar a nossa fé, né? Isso é muito comum, né? Principalmente quando caímos nessas pessoas que caem em quadro de depressão, né? Quando acontece uma fatalidade na vida, porque a pessoa não consegue lidar com aquela situação. Então, normalmente isso acaba acarretando em diversos outros problemas, e aí muitas vezes a pessoa acaba abandonando a sua fé. E aí, por conta disso, né, muitos não têm força para voltar. E dependendo de onde você chega, fica realmente difícil voltar. Porque se arrepender novamente, talvez seja até uma traição consigo mesmo. Isso leva a pessoa a desejo de morte, né, suicídio. Infelizmente isso acontece muito no nosso mundo. Então, nós devemos realmente vigiar e estar sempre disposto e em prontidão também para ajudar o irmão que está fraco na fé, né? Não é só o irmão pedir ajuda quando está fraco, mas também nós identificarmos, né, quando o irmão não está bem, ir lá dar uma palavra de conforto, né, e oferecer ajuda, um auxílio, porque nem sempre a pessoa ela vai ter forças para ir até a gente, vir até a gente, né, ir até o outro e pedir ajuda. Tá certo? E em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 8, diz assim: por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente. Voltando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina, de modo bem claro, que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não foram perfeitos, não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com a comida e com a bebida, e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até quando Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Até aqui. Irmãos, aqui estamos adiantando um pouco, mas Deus está mostrando o caminho, né, que nós devemos seguir. Não é mais necessário todos aqueles rituais de purificação, as ofertas, né, de animais, enfim, tudo isso ficou no passado, ficou no Antigo Testamento e nas Escrituras antigas, certo? Hoje temos acesso livre a Deus. Hoje a gente consegue nos conectar diretamente com Deus através de Jesus. Então, isso é só um reforço para que a gente saiba que, além do nosso irmão, né, além dos nossos amigos na fé, a gente pode e deve sempre, o tempo todo, contar com Jesus nessa empreitada. No segundo hino que nós cantamos, pede para que nós pelejemos junto com Jesus, né? Então Jesus, ele veio, abriu as portas do céu para nós, ele deu o pontapé inicial para a nossa salvação, e agora o que nós temos que fazer é batalhar em prol uns dos outros e por nós mesmos, junto com Jesus. Imagina vocês num fronte de guerra e
e de repente, né, contando com a ajuda ali dos seus irmãos de guerra, e de repente surge aquela figura que tem o poder de acabar com tudo em um piscar de olhos. Esse é o nosso Jesus Cristo. Esse é o cara que está do nosso lado. Então nós somos pequenos, somos fracos, né, na fé, mas com Jesus do lado nós somos imparáveis. Enfrentamos qualquer situação, né? Então Jesus ele traz conforto para a nossa alma, porque a gente sabe que ao lado dele tudo é possível, né? Independente da situação que você esteja passando, tenha certeza que com Jesus isso vai ser superado e que ele está do seu lado para poder guerrear contra os seus inimigos, principalmente no mundo espiritual, né? Em Hebreus capítulo 10, versículo 15. Diz assim, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 15. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no coração deles e na mente deles e as escreverei. Depois ele disse: não lembrarei dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Certo? Até aqui. Irmãos, se vocês têm dúvida que Jesus está contigo, que Jesus está fazendo por ti, ou que às vezes você não é merecedor, né? Porque muitas vezes achamos que não somos merecedores da graça de Jesus. Lembrem-se que Ele já fez. Ele veio, Ele esteve entre nós e Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos. Então, na nossa fraqueza, por mais que erremos, Jesus Ele já nos perdoou. Tá? Entenda que toda situação que você passa, ela já foi perdoada. Então eu posso sair pecando à vontade porque Jesus me perdoou. Lembre-se do que foi dito antes, né? Você que conhece a palavra, você que experimentou estar ao lado de Cristo, cair no erro novamente e voltar para a sua vida mundana, né? Para a sua vida sem a sua fé em Cristo, ou achando que Jesus Cristo é um banco de crédito onde toda hora você pode ir lá e sacar um pouquinho da graça, você está errado, né? Então, devemos permanecer firmes, ali andando com Cristo, e claro, teremos sim a nossa salvação, porque Ele já nos abriu o caminho, né? Mas precisamos fazer a nossa parte. Então, basta crer que você estará salvo. Porém, tem que repetir os passos até a entrada para Nova Jerusalém, né? Repetir os passos de Jesus. E por último, eu queria ler aqui em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 3. Até o 12. Até o 11. E diz assim: pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: prestem atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam
e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Pois os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Então, meus irmãos, gostaria de finalizar com essa passagem e esclarecer que devemos nos tornar cada vez mais adultos na palavra, né? Porque muitas vezes entendemos a repreensão como uma coisa ruim, né? Quando os nossos pais nos corrigiam, né? Quem é que nunca saiu xingando baixinho, né? O pai, porque tomou ali umas palmadas. Caso tem que ser no pensamento. Então. Aí se resmungasse, né? Se o pai visse que estava resmungando. Eu não sei vocês, mas quando criança eu já cheguei até a pensar assim, então eu vou embora de casa. Sem nem mesmo ter para onde ir, né? Sem nem mesmo saber o que estava falando. E os nossos pais, eles nos corrigem até certo ponto, né? Até eles acharem que nós temos maturidade o suficiente para poder lidar com os nossos próprios problemas. Só que Deus não. Deus, ele vai nos corrigir a todo tempo. Porque sem a correção de Deus, nós estaríamos perdidos. Nós aprendemos a andar, a falar, com os cuidados dos nossos pais, né? Nos protegendo ali, até a gente se tornar independente para viver aqui, né, na Terra. Porque aqui, dentro das condições humanas, depois de um certo ponto, você consegue se virar. Só que nós não estamos falando somente dessa vida, né? Nós estamos falando de uma vida que é eterna. E a gente não sabe ainda como viver essa vida eterna. Imagina se cada um de nós aqui fôssemos para essa vida com todos os nossos erros, com todas as nossas fraquezas e pecados que cometemos, né? De forma inconsequente. Muitos de nós, infelizmente, já fizemos coisas que prejudicou ao próximo, muitas vezes até sem que a gente tivesse se dado conta disso, né? Sem a intenção de prejudicar, mas sabendo que estava fazendo algo errado, né? Então, quando a gente olha para trás e vê tudo que Cristo já fez na nossa vida, já transformou, já corrigiu, a gente se dá conta que a gente está num caminho de evolução, de crescimento, né? Então, a gente tem que se atentar a isso e entender que a gente está só no começo do processo. Independente da idade de cada um aqui, desde a Késia, né, que é a mais novinha aqui hoje, até os irmãos com mais idade, nenhum de nós aqui chegamos. Não olhei pra você não, tá? Não tem nada a ver, não foi direto. Nosso irmão mais velho aqui é o irmão Fábio, né? Nós sabemos. Ele tem essa cara de novinho, mas é disfarce, né? Foi bastante creme, né? Do Jequiti para poder ficar assim. Esse gostinho de garotinho de 20 anos. Mas, independente da idade de cada um aqui, a gente não está maduro o suficiente. Uns, claro, que com certeza tem mais conhecimento da palavra aqui do que outros, né? Nós temos a graça de Deus de ter uma boa liderança, né? Nosso pastor sempre nos traz a palavra, né? Ele ministra a palavra, né? Através do Espírito Santo, que age na vida dele e nos traz muito conhecimento. Então, somos gratos a isso, mas estamos só no começo dessa caminhada. Eu acredito que até o último dia das nossas vidas estaremos aprendendo e temos que permanecer firmes, vigiando, né? Buscar sempre o que é correto, para que a gente tenha uma vida de paz, né? E que consigamos chegar juntos à salvação. Que nos encontremos na próxima vida todos bem. Amém?